A terceira temporada de Shingeki no Kyojin está chegando na sua metade, que é mais ou menos um final, porque vai ter uma pausa, né, de uns 12 episódios, e depois de um períodozinho deve voltar, ou talvez não tenha um período, enfim, não está muito claro ainda como é que vai ser a conclusão dessa temporada, mas ao que parece, pelo menos no episódio 12, a gente vai ter sim uma pausa, então estamos chegando mais ou menos no final da primeira parte da terceira temporada. E cara, ao que tudo indica, nós não teremos um único episódio ruim nessa primeira parte da temporada, porque, velho, sério, a gente já tá na finaleira e até agora tá fantástico, do começo até o fim. Esse episódio, eu vou falar pra vocês, foi assim, o que talvez menos me empolgou, mas ainda assim, cara, por ser mais ou menos um episódio de transição, por estar meio que saindo ali de um grande arco, foi um episódio que ainda trouxe revelações e coisas interessantes, curiosas. Foi talvez o episódio mais fraco da temporada, mas ainda assim foi muito bom o episódio, então tá excelente, sério, tipo, eu não sei como é que alguém podia achar que esse arco ia ser ruim, enfim, talvez no mangá realmente não seja lá essas coisas, mas no anime, meus amigos, sério, tá incrível, nota 10. Enfim, chega de enrolar, de rasgar seda, vamos pedir o like logo, né, pra você não esquecer, deixa o like, se inscreve no canal, faz tudo isso que é muito importante, mas você já sabe que tem que comentar e que não pode dar spoiler, essas coisas vocês já sabem, mas eu tenho que pedir porque tem gente que esquece. E agora, vamos pra análise. O episódio começa nos mostrando um pouco da rainha Historia cuidando de um tipo de orfanato, o que certamente é bem diferente do que todo mundo esperaria dela como rainha. Os próprios personagens se perguntam se é isso mesmo que ela deveria estar fazendo, mas o Eren parece estar dando continuidade ao seu amadurecimento e se mostrou capaz de compreender as razões de Historia. Afinal, ela cresceu como uma órfã, então faz sentido que ela possua esse tipo de engajamento social, assim como Levi, que também teve uma infância bem difícil, como podemos ver nos últimos episódios. E depois de todos os problemas que enfrentaram juntos, Eren e Historia fatalmente acabaram desenvolvendo um tipo de relação, o que obviamente não deixou a Mikasa nem um pouco feliz. Eu quero só ver como esse triângulo amoroso vai se desenrolar daqui em diante. O episódio prosseguiu nos mostrando algumas das consequências de toda a batalha política que culminou na prisão de vários dos nobres que estavam no poder anteriormente e também em uma nova arma para a humanidade. É uma espécie de guilhotina, só que ao invés de uma lâmina, utiliza um grande tronco de madeira e foi construída com o poder de endurecimento do titã do Eren, que está desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades. Porém, ele também está visivelmente cansado e abusando dos seus limites para conseguir ser útil para a humanidade. Mas ao menos está todo mundo bem empolgado com essas novas armas contra os titãs, afinal agora eles podem matar os titãs sem correr riscos, sem se expor, e também com a possibilidade da humanidade enfim parar de apenas fugir e se defender e começar a contra-atacar. Esse espírito acabou se refletindo em novos recrutas para as tropas de exploração, como por exemplo aquele policial que nós vimos no começo da temporada, que já se mostrava favorável a essa causa. Porém, o time de Levi se destaca por manter um semblante sério e fechado, ao contrário da empolgação dos demais. Isso porque eles sabem de tudo o que realmente aconteceu para chegar até ali e que essa não é uma batalha bonita de ser travada. Eles começam a se questionar se existe uma forma de trazer os titãs de volta à sua forma humana, lembrando da mãe do Cone que havia sido transformada, e isso também levanta novamente aquele questionamento de quem é o inimigo, contra quem eles estão lutando. Será que é contra titãs ou apenas contra pessoas atormentadas por um pesadelo sem fim? Mas o que interessa aqui mesmo é que essa conversa acabou culminando em uma memória importante do Eren, que conseguiu identificar o rosto de uma das pessoas que estava com o seu pai no dia em que ele atacou os reis. E aquele era o comandante dos cadetes, Keith Seres, mais conhecido como o cara que repreendeu a Sasha por comer batata durante o alistamento. Nós descobrimos que ele era o comandante do reconhecimento antes do Erwin, e agora começa a parte mais interessante do episódio. O comandante começa a contar a história de como ele conheceu Grisha, o pai de Eren, e ele até fala que essa não é uma história relevante para a humanidade, pois é apenas o passado de um mero espectador. Será mesmo? Tudo começa com ele encontrando Grisha fora das muralhas e sem nenhuma memória. As únicas coisas de que ele se lembra era do seu nome e da sua profissão de médico. Sair das muralhas sem autorização é um crime, porém é algo tão inútil e insignificante que eles decidem apenas liberar o pobre desmemoriado. Aliás, como nós já sabemos que os reis manipulam memórias,
não é muito difícil presumir que eles possuem algo a ver com essa misteriosa origem do pai do Eren. Ou no mínimo tem mais um grande mistério envolvendo as tribos que ficam do lado de fora das muralhas. Bom, ele precisou reaprender sobre a sociedade maluca em que ele se encontrava, preso em muralhas para sobreviver dos titãs, e nisso acabou ficando próximo do Keith, já que era ele quem norteava Grisha sobre o funcionamento do mundo. Depois de aprender sobre as tropas de exploração, ele demonstrou admiração por Keith e fez com que ele se sentisse especial por fazer algo tão nobre em nome da humanidade. Porém, com o tempo, esse sentimento foi se transformando em frustração, à medida em que ele se dava conta de que não era alguém especial. Isso piorou bastante quando uma doença começou a se espalhar dentro das muralhas e acabou pegando a garçonete por quem Keith era apaixonado. Grisha, como médico, cuidou dela e de toda a sua família, e nesse tempo eles ficaram tão próximos que acabaram se casando. Pois é, o comandante dos cadetes era apaixonado pela mãe do Eren. Embaçado. Um bom tempo passou e Keith acumulou fracassos como comandante do reconhecimento, sentindo cada vez mais que ele não era especial porra nenhuma. Acabou passando o cargo pro Erwin, que já se mostrava muito competente desde aquela época, e todo esse conflito interno basicamente fez o cara surtar quando ele viu a mãe do Eren segurando o seu filho no colo. Keith começou a falar um monte de merda na cara dela, falando sobre as pessoas comuns que morrem sem fazer nada de útil, e a mãe do Eren, completamente serena e de boas, apenas respondeu que ela não vê nenhum problema em ser uma pessoa comum e que ela nem espera que o filho dela seja alguém especial, pois só o fato de ele ter nascido naquele mundo já fazia dele especial para ela. Alguns anos depois, os titãs romperam a Muralha Maria e Keith de fato acabou encontrando com Grisha no meio de toda a confusão. O Eren estava desacordado e contou aos dois que a sua mãe havia sido devorada. E então Grisha disse que ele deveria vingar a sua mãe. E Keith se perguntou por que o próprio Grisha não faria isso. E como ele saberia que o Eren seria uma pessoa especial? Basicamente, o Grisha respondeu que ele seria especial porque ele não era como Keith. Ele seria especial porque ele era o seu filho. E aí ele foi lá pro meio do mato transformar o Eren em titã, como nós já vimos antes. O Keith apenas viu um clarão e quando chegou lá encontrou apenas o Eren caído no chão e levou ele até um abrigo. A história termina aí. De relevante mesmo, eu acho que é só a parte em que o Grisha surgiu do nada fora das muralhas sem nenhuma memória. Certamente tem um bom motivo para isso. E também foi interessante descobrir que o Keith sabotou o equipamento do Eren lá nos exames dos cadetes e mesmo sem o dispositivo de equilíbrio, o Eren conseguiu se manter de pé e passar no exame. Parece que ele realmente tem algo de especial que não é apenas o fato dele ser um herdeiro dos poderes de titã do seu pai. E assim terminou o episódio, trazendo algumas revelações interessantes, porém também criando novas dúvidas e mistérios. E pelo preview parece que o próximo episódio também vai ser muito bom, preparando o terreno para a grande batalha pela retomada da Muralha Maria. Mesmo não tendo sido um episódio tão incrível e movimentado, eu gostei bastante e tô ansioso para ver como essa primeira parte da temporada vai terminar na semana que vem. Mas e vocês? O que é que vocês acharam? Deixe o seu feedback aí embaixo nos comentários do vídeo, é claro, sempre lembrando para não dar nenhum spoiler do mangá, pelo menos não sem um grande aviso antes, tá legal? E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi bom pra você? Eu espero que tenha sido bom pra você. Se foi bom pra você, deixa um like. E se não foi bom pra você, também deixa um like, porque de qualquer forma me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E se você assistiu até o final, pô, mesmo que não tenha sido bom, eu te mantive entretido por bastante tempo, então acho que eu mereço esse like, né? Tá bom, pode dar um dislike se você achou que o vídeo não foi bom, mas eu duvido que você assistiu até aqui se não achou bom. Deixa o like logo e se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tudo isso é realmente muito importante. Não dê spoilers do mangá nos comentários, porque senão você vai estar sendo um babaca. Pelo menos se você não colocar um grande aviso de spoiler antes do seu comentário, né? Tentar pegar a galera de surpresa aí, já entregar uma parte da história. Isso não adianta, foda-se, é coisa de babaca mesmo, falei. Mas mesmo que você faça isso, eu reprovo essa atitude, mas eu agradeço pela sua audiência e agradeço mais ainda pela audiência de todos que não fazem isso, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!